De Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerasenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia da cidade nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, ele disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anunciar-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seguimos nossa leitura pela narrativa dos livros históricos, o encontro entre reis e profetas. O rei Nagid, que deve ser uma manifestação da glória e da majestade de Deus no meio dos homens, exercendo conforme a justiça e o direito os desígnios do Senhor, cuidando de um povo que não é seu, mas um objeto profundo daquele que é, sim, o verdadeiro soberano dos povos e das nações, o Deus de Israel. Em sendo homens, demasiadamente homens, os reis têm as suas fraquezas. E chamar a atenção, logo no início da peça Hamlet, um pouco por ironia,
quando o rei Cláudio debocha do seu sobrinho, que começa a suspeitar de um crime cometido na Dinamarca. Cláudio, que assassina o próprio irmão, Hamlet pai, envenenado pelos ouvidos. Ele diz, por ironia, é nos grandes que a loucura deve ser vigiada. O que temos aqui é o filho do rei Absalão, filho do rei Davi, que tem uma loucura, qual seja, quer usurpar o trono do seu pai e desenvolve uma empreitada de perseguição a ele e aos seus. A motivação não está aqui apresentada na primeira leitura. O fato é que Absalão revolta-se com seu pai Davi por conta de uma dificuldade com seu meio-irmão. Como eu costumo aqui sempre brincar, a Bíblia dá testemunho de alguma coisa que a gente verifica na casa da gente. Os parentes são sempre um problema e uns desafios, e não raro, às vezes, os próprios irmãos. Absalão quer matar Davi e a motivação disso é o ódio ao pai e ao outro irmão, Amnon, que comete um estupro de uma outra de suas irmãs, que é Tamar. Absalão está cobrando uma atitude do seu pai Davi, uma vingança que o faz insurgir-se contra o pai, contra os irmãos, contra a própria família. Evidentemente, nós não tínhamos naquele tempo os mesmos pressupostos culturais e antropológicos que nos permitem ver a atrocidade de um estupro. Agora, uma coisa permanece desde o início no livro do Gênesis e permanece também conosco, e é uma coisa a qual hoje nós, homens e mulheres contemporâneos, parecemos estar esquecendo. Não é a vingança que institui a justiça. A vingança é um clamor de sangue sem fim, que não só não restitui aquilo que foi perdido, como também não ajuda o caminho de reparação, de restauração a que temos que entregar àqueles que cometem erros. Isso é muito importante, porque ainda hoje nos tribunais das nossas redes sociais, sobre o pressuposto da justiça, estamos apenas clamando por vingança. Quando Pedro corta a orelha de Malco no Jardim das Oliveiras, esse mesmo lugar onde Davi está subindo de cabeça baixa, meditando o que é que ele fez de errado na criação dos seus filhos, Jesus diz a Pedro: Pedro, guarda a espada, quem pela espada luta, por ela morrerá. É lógico, todos nós temos que aguerridamente ser defensores da justiça e do direito. No entanto, temos que ter a consciência de que não é a vingança que institui a justiça. A justiça é, antes de tudo, com um compromisso com o Deus da vida, que é Ele mesmo quem vai nos ajudando a, no meio dos nossos desavessos, de desencontros, de nossas injustiças humanas, a estabelecer aqui, pouco a pouco, o seu reino, que é, antes de tudo, um dom, uma graça, e que não pode ser conquistado pela força das armas, porque cada vez que a gente, num ímpeto de justiça, quer fazê-la pelas próprias mãos, o que nós fazemos é derramar sangue na terra e atrair um ciclo interminável de vingança que leva ao fratricídio, porque foi assim desde o princípio, não é? Caim, na sua medida estreita de justiça, se precipita sobre o irmão, e assim, na primeira família, já está instituído aquela que vai ser a condenação das grandes famílias, sejam elas as nações, sejam elas os nossos grupos, às vezes até mesmo dentro da igreja, irmãos se levantando contra o próprio irmão. O versículo 13 da primeira leitura que escutamos, assim diz: o coração de todo Israel está com Absalão. Imaginemos a dor em Davi, ele, rei do povo, de ter esta consciência de uma debandada, de uma infidelidade. Como é difícil para nós sermos traídos. No entanto, se o coração de Israel está traindo seu rei verdadeiro, é desafio de Davi, enquanto rei, não perder de vista o próprio coração. Davi é um rei segundo o coração de Cristo, e este é sempre um desafio de quem governa, saber onde está o seu coração. Voltemos a Hamlet. Hamlet diz, num determinado momento da peça, que daria
a sua vida a um soberano que fosse senhor do próprio coração. Porque é isso, o poder, a sede dele, a ilusão dos cargos tende a corromper os corações, nos sequestrar a sensibilidade, um pouco porque o poder nos deslumbra, um pouco porque o poder nos impede de ver as coisas como elas de fato são, um pouco porque quando nós estamos no poder, a gente acaba sendo cercado de mariposas que dizem apenas aquilo que a gente quer escutar e não aquilo que a gente precisa ouvir. Esse é o desafio de Davi. Diante da perseguição do próprio filho, diante da falta de temperança dos próprios, não é? Que quando escutam as injúrias de Semei, querem precipitar sobre ele, matando-o à espada, Davi não pode perder de vista o próprio coração e o seu compromisso com o direito e com a justiça. Essa é a função do rei de Israel. Até mesmo porque, se nós não aprendemos a ser fiéis a nós mesmos e a nos respeitar, se não temos uma instância intransponível dos nossos valores, se a consciência, para citar um dos documentos do Vaticano II, que é a Gaudium et Spes, não é um sacrário inviolável dentro de nós, a gente vai sendo invadido pelos outros, pelo preço dos outros, e aí se perde de si. E quem não aprende a ser fiel a si e aos próprios valores, não saberá como ser fiel aos outros e ao desempenho de sua função. Davi, sabendo onde está o seu coração, escolhe fugir para não sacrificar o reino. Aqui é algo muito interessante. Ele escolhe fugir da cidade para não sacrificá-la numa guerra civil. Quantas vezes nós já vimos isso no âmbito político, no âmbito de governo e de cargos em nossas instituições, pessoas que fazem tudo por conta do poder, sacrificam tudo por conta do poder. Davi não. Davi mostra que o poder só tem sentido quando ele é serviço, que o poder é sim uma droga que pode corromper os melhores e que, portanto, se tiver que escolher entre o próprio reinado e o bem-estar daqueles cuja sua função é proteger e guardar, ele escolhe o povo. Por isso, até mesmo, e aqui a beleza deste texto, Davi chega a pensar que, por conta dos seus pecados e de sua fraqueza, talvez seja de fato um desígnio de Deus que Absalão seja o rei necessário para manter o reino estável e unido. Meditemos isso. Como Davi, sendo perseguido e traído pelo próprio filho, como Davi, estando à mercê de perder o próprio cargo, consegue ter uma estabilidade emocional. Em nome da sua confiança em Deus, ele tem lucidez diante daquilo que mais importa. No Evangelho nós vemos que o demônio que possui o homem o lança para lá e para cá, no meio dos túmulos, e vemos na primeira leitura várias vozes clamando diante de Davi, e Davi nos ensina uma lição. Quando nós repousamos na verdade da nossa pessoa, quando nós temos princípios, quando nós sabemos aquilo que mais importa, nós não nos deixamos nem ensurdecer, nem conduzir por vozes externas. Quem tem equilíbrio emocional, quem tem maturidade, sabe muito bem que as principais batalhas nós travamos dentro de nós. E que se dentro de nós há um equilíbrio, se dentro de nós há uma consciência tranquila, um coração sincero, como se diz no Salmo 50, 51, composto por Davi, disse: o Senhor Deus ama os corações que são sinceros. Não há inimigo, não há injúria, não há perseguição, não há incompreensão, não há calúnia que nos possa tirar do eixo. Pensemos isso, porque às vezes nós estamos caminhando em meio a túmulos, sendo jogado para lá e para cá, e a nossa escolha é não nos deixarmos sufocar. Comparecer diante de nossas emoções, diante de nossa própria ira, diante de nossa própria decepção, digerir estes sentimentos e perceber que há algo sempre de bom e sempre de amadurecedor que pode ser retirado de uma calúnia, de um sofrimento ou de uma perseguição. Esta é a diferença das grandes mulheres e dos grandes homens quando são líderes maduros. É de ter uma certa constância. O texto diz que Davi, mesmo sendo perseguido, passa no meio
passa no meio de Semei, que o está injuriando, em direção ao seu caminho. Isso, ter uma consciência do caminho, ter uma consciência da meta, é o segredo para, diante de calúnias, incompreensões e injúrias, não perder a meta, não perder o foco. Davi aqui está cumprindo o que diz o apóstolo Paulo, diante de apedrejamentos, de naufrágios, de perseguições e de injúrias. O apóstolo Paulo diz: eu não desisto, porque sei em quem pus a minha confiança. E às vezes a perseguição vem até dos nossos próprios parentes, como aconteceu com Davi e como aconteceu também com Jesus Cristo. Lemos ainda há alguns dias, no capítulo 3 do Evangelho de Marcos, que os parentes de Jesus acham que ele está louco. E Lucas diz que os próprios concidadãos de Jesus querem atirá-lo do monte. E aí se repete aquilo que aconteceu com Davi. E passando no meio deles, Jesus segue o seu caminho. Não percamos o foco, meus irmãos e minhas irmãs, porque quem espera em Deus, lembra o profeta, revigora as suas forças. E Davi diz, versículo 10 da primeira leitura: não te intrometas, se ele, Semei, está me amaldiçoando, é porque o Senhor o mandou. Talvez Deus leve em conta a minha miséria. Olha a lucidez de Davi. Ele tem essa consciência daquela que é a mais nobre de todas as verdades, que nós passamos, de que nós temos limites, de que temos fraquezas e de que, às vezes, a realidade nos atravessa em nossas expectativas e a gente tem que continuar insistindo, não perdendo o foco. Davi tem esta mais libertadora das consciências, que é saber que todos nós somos cadáveres adiados, todos nós somos caniço sendo balançado pelo vento. Ainda que tenhamos este ou aquele cargo, ainda que tenhamos este ou aquele reconhecimento, o que importa é o que nos habita. Para citar um outro trecho do apóstolo Paulo, olhando para si mesmo, nós trazemos um tesouro em vaso de barro e não podemos nos confundir com nossos cargos. Não podemos nos confundir com a missão que ora ocupamos, porque aquilo que recebemos, a autoridade que temos, os dons de que dispomos, não são nossos, mas são de Deus. E Ele pode dispor deles como bem entender. Tudo que possuímos, cada cargo, cada autoridade, cada ofício, o temos por empréstimo. Antes de tudo, temos que ter a humildade de saber que somos vasos de barro. E aqui me recordo de uma outra peça de Shakespeare, que é a tragédia de Ricardo III, um rei que não conseguiu entender isto, até um determinado momento da peça em que ele diz: por detrás da coroa vazia que circunda as têmporas de um rei, encontra a morte, a sua corte, confundido com um conceito ilusório de si mesmo. Às vezes, irmãos e irmãs, nós nos iludimos, temos um conceito muito errado daquilo que somos, nos julgamos insubstituíveis e por isso perecemos e por isso somos sufocados pelo verme do poder. Um conceito ilusório de si mesmo, e cada um peça a Deus a graça de perceber-se também o cargo e a sua função naquilo que tem que ser, num despojamento e na consciência de que somos fracos e de que, embora sejamos cada um de nós singulares, não somos insubstituíveis. E assim continua esta peça de Hamlet: pois equivocados todos estivestes, eu, rei, vivo de pão como vós, sinto desejo, padeço de tristeza, preciso de amigos. Escravo que sou, como podeis dizer a mim que sou o rei? Davi nos apresenta então um antídoto necessário para o rei Ricardo III e para cada um de nós, que é a humildade. O humilde vence tudo com amor, lembra São João da Cruz. Se repousarmos na verdade de nossa pessoa, não seremos invadidos nem sequestrados por nenhuma calúnia e nenhuma injúria. E eu particularmente posso dizer, vivi momentos de absoluta sombra no seminário, onde a minha única companhia foi a verdade e a confiança no amor de Deus, que é sempre fiel àquilo que prometeu. Davi reconhece na perseguição uma sentença divina de Deus que sempre dispõe para além daquilo que a gente se propõe. Passa adiante e segue, porque sabe em quem tem a sua confiança. E o que é que protege a virtude de Davi? A humildade. Pensemos isso, assim nos ensina a sabedoria medieval. A humildade é como um invólucro que protege todas as virtudes.
Porque se nós somos muito corajosos e não formos protegidos pela virtude da humildade, nós seremos temerosos. Se a gente for muito inteligente, mas a humildade não cavar buracos em nós, ajudando nossa sabedoria a irrigar cada recanto do nosso ser, a gente incha de soberba. Se nós formos caridosos, mas não formos humildes, a gente acaba imaginando que tem um monopólio das virtudes e que pode, em nome do bem que faz, vomitar verdades presumidas sobre os outros. A humildade é o invólucro e o termômetro para saber se aquilo que nós estamos fazendo é para a maior glória de Deus ou para a nossa. Se Davi estivesse apenas pensando na sua glória, no momento da perseguição, ele teria sucumbido e teria se deixado levar pela ira e teria sacrificado o povo a Deus, teria sacrificado o povo, a cidade e teria sido infiel a Deus. Mas porque revestido pelo dom da humildade, porque consciente da sua própria miséria e que por detrás da coroa vazia que circunda as têmporas de um rei, encontra a morte e a sua corte, ele consegue seguir, porque o humilde vence tudo com amor. Guardemos essa frase de São João da Cruz. E aqui lançamos um olhar sobre o Evangelho, que para além de um desperdício de bacon, que dó a morte destes porcos, está dizendo de uma disputa de reinos, um reino de morte, um reino de soberba, um reino de trevas e um reino de vida, um reino de humildade, um reino de salvação, que é o reino de Cristo. E Marcos vai deixando muito claro como se aprofunda esta disputa entre os reinos. E chama-nos a atenção que quando Jesus vai expulsar o espírito imundo, a primeira coisa que ele faz é perguntar o nome. Agora pensemos numa hermenêutica psicanalítica, numa hermenêutica filosófica. Para que a gente seja curado, o primeiro passo é admitir a enfermidade. É lógico, aqui nós estamos dizendo concretamente da expulsão de um demônio, e ainda assim funciona desse modo. Não sou dos partidários daqueles que acham que o demônio não existe. Eu até acho que de vez em quando ele anda com a gente, participa das reuniões de fim de ano, está nas reuniões de empresa e também nos CPPs paroquiais. Eu, às vezes até duvido dos anjos, mas dos demônios, de jeito nenhum. Os vejo o tempo todo. Mas num sentido dilatado, todo demônio começa a ser expulsado na medida em que a gente diz o nome. É como o enigma da esfinge: diga o seu nome ou eu te devoro. Quando nós nos sentamos num divã de uma terapia, quando nós vamos ao médico, o médico nos pergunta: aonde que dói? E aí nós temos que fazer o parto da enfermidade. E aí lembramos de Hipócrates, que é o pai da medicina. Ele diz: olha, quando você quiser curar uma pessoa, você tem que perguntar primeiro para ela se ela está aberta a desistir daquilo que a faz estar doente. Isso é Hipócrates, hein? Nós estamos dizendo de cultura grega antiga. Se você vai curar uma pessoa, a primeira coisa que você tem que perguntar para ela: você está disposto a abrir mão daquilo que te faz adoecer? Então é isso que está no sentido espiritual, teológico, filosófico, psicanalítico, que cada um tem que olhar para dentro de si e expulsar a partir da fala, da assunção, os demônios que lhe afligem. Peçamos, meus irmãos e minhas irmãs, a graça nessa Eucaristia de sermos humildes, deixar que inclusive o sofrimento cave algo em nós. E se você estiver passando por algum momento de sofrimento e de compreensão, faça como Davi, faça desse sofrimento, desta angústia, um adubo para fazer florescer a semente da graça divina. E sobretudo se pergunte se você está disposta a desistir deste compromisso de cumplicidade com aquilo de que você tanto reclama, mas que pode ser que você não está disposta a abrir mão e, portanto, não poderá se curar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aos céus nossas preces. De pé respondemos.